Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Escalar. E o Pode Escalar, para quem não conhece, é aquele programa de entrevistas onde a gente pega o ouro em vídeo, onde a gente entende o que faz os maiores vendedores do Brasil serem quem eles são. E o que faz eles serem quem eles são os processos que eles usam com aderência. Então, se você quer pegar os processos dos maiores vendedores do Brasil, esse aqui é o lugar certo. Então, já clica aí no curtir, clica em compartilhar e não dá mole, porque hoje você vai ver que a gente vai sair um pouquinho daquele negócio de 100% consórcio. E eu trouxe aqui um cara que é um dos maiores especialistas, não apenas em consórcio, mas também em seguros, tá? E o cara que eu vou apresentar hoje, cara, é um cara muito feliz. É um cara muito feliz. Ele contagia, cara. Ele contagia e ele conecta muitas pessoas. E ele tem um processo de vendas completamente diferente de todas as outras pessoas que eu já entrevistei aqui, tá? Então, já clica aí no joinha, clica em compartilhar, chama os seus amigos. E agora o Amândio vai se apresentar para vocês. Se apresenta aí, Amândio. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando para o seu público, para a sua audiência. O Amândio, me apresento como realmente um apaixonado pelo consórcio. Estou corretor de seguros aí já há 30 anos e desde que começou o consórcio dentro da Porto Seguro, eu fui o primeiro a comparecer, por isso sou o primeiro corretor a cadastrar por lá. Então, por aí você já tira mais ou menos... Repete, você é o primeiro corretor. É a pegada, minha paixão por esse produto aí. Mas tem motivos, né? Você é o primeiro, então, cara. Primeirão. Exatamente. É a história, hein? É a experiência demais. Ô Amândio, uma coisa que chama muita atenção é que você é muito conhecido no mercado de seguros, mas vendendo consórcio. Como é que é isso, cara? Então, o que acontece por força dessa minha paixão pelo consórcio, já desde quando surgiu na Porto Seguro, cadastrei, sempre vendi consórcio. Atualmente eu estou elite na última condição, né, que é o Blue, dentro da Porto Seguro, que nos atende aí muito bem. Então, obrigado a todo o time aí da Porto Seguro. A gente corre junto para realizar sonhos. Isso é fantástico. A alegria e a jornada das pessoas aí é fundamental a gente poder interferir positivamente na vida delas, né? E o aspecto do formato do nosso negócio, corretor de seguros. Então, para um corretor de seguros que é generalista como eu, que a gente trabalha com várias carteiras, entre elas, e principalmente quem é generalista, começa pelo automóvel, que é onde tem a demanda gerada, que as pessoas acabam pedindo para a gente, e aí a gente vai migrando, é o residência, o empresarial, alguma coisa aí até de transporte, saúde, um pouco do vídeo, e assim vai. Então, para você incluir na carteira o consórcio, é uma coisa, assim, um pouco difícil até. Mas eu entendo que hoje a gente vai bater um papo para explicar para essa turma que é corretor de seguros e deseja vender consórcio. É possível, sim. Então, vamos fazendo aqui o nosso ping-pong e a gente vai mais adiante aí, dando algumas dicas que podem favorecer para que você, corretor de seguros, também possa ser um vendedor de alta performance. E, Amândio, eu vejo que você vende muito consórcio e muito seguro também. Por que é importante um corretor de seguro também vender consórcio? Bom, primeiro que é frustrante, né? Você receber do seu cliente uma ligação dizendo que ele está trocando de carro e quando você olha a nota fiscal, tem um vínculo com financiamento mas o vínculo financeiro através do consórcio. Então, indica que se você não comprou a ideia como corretor de seguros, o seu cliente já. E aí não se pode deixar dinheiro na mesa, porque nós que temos a oportunidade de trabalhar em várias carteiras, o principal para nós é o aspecto da confiança. E o corretor de seguros ele já leva essa vantagem pela jornada de atendimento ao seu cliente. Então, não existe um motivo forte para não vender o consórcio. Vai exigir um pouco de você. E é aí que a gente tem que trabalhar firmemente, viu? E esse trabalhar firmemente, se ele não for da maneira que já foi testada e validada por você, ele vai acabar gastando muito mais tempo do que poderia e ter menos conversões do que poderia. O que acontece assim, nenhuma pessoa gosta de contar a história dela para muitas pessoas. Se contar a história para você, e você, dentro do conceito da confiança, puder atender em outras demandas, eu acho que fica legal. Mas também a gente procura gerar um posicionamento diante das mídias e também, pessoalmente, nas tuas comunicações com o cliente,
todo momento que tenha, você precisa explicar para o seu cliente que você pode atendê-lo também com o consórcio. Mas que não vire uma ilusão para você, achando que o fato dele saber que você trabalha com consórcio, ele vai sair te procurando a todo tempo. Não vai. Então, precisa entender como funciona essa lógica, né? Então, o principal, que ele saiba que você trabalha também com este produto. Mas o maior compromisso será de você, corretor de seguros, ter o olhar treinado. Você precisa perceber aspectos de oportunidade em cada movimento, seja no pessoal, no virtual, toda condição que você tenha, você tem que estar treinado para perceber a oportunidade. E quando a gente fala de oportunidade, o consórcio também, ele carrega com ele um estigma, assim, de que as pessoas, até, desculpa, o pessoal que trabalha com consórcio, eu trabalho com consórcio, mas a gente precisa ter muito cuidado para não ficar todo o tempo oferecendo produtos e tabelas. Porque a gente precisa oferecer soluções, só que de boa parte do que se tem de problemas a serem resolvidos, o consórcio resolve muito deles, né? Então, o importante é conversar, é saber fazer entrevista com os clientes, é ter a oportunidade de estar à frente. Então, para tanto, você precisa ter muito interesse nas pessoas com as quais você vai se relacionar e você tem que lastrear uma jornada de confiança com os seus clientes e com as pessoas que você se relaciona. Porque a confiança, ela vem assim, numa soma do que seja conhecimento e a sua atitude. Então, o conhecimento eu encaro como um HD, a atitude é o fazer, é o processador. Se você juntar essas duas aí, gera sabedoria que vai transpirar em confiança. Sim. E a confiança, ela funciona assim. A confiança, às vezes, não é no corretor de seguros, é na figura, no branding. Então, precisamos passar uma boa imagem que inspire confiança. E eu posso falar isso revisando coisas que aconteceram comigo já. Então, eu tenho... Falou de muitas coisas aí que pode passar despercebido, cara. Vou voltar ponto por ponto. Para você explicar um pouco melhor aí, porque tem... Por exemplo, você já falou de você estudar, entender o produto, você falou do cara, pô, chegou aqui, o bem está alienado ao consórcio. Aí me chama a atenção uma coisa. Você entende a necessidade do cara que comprou um carro agora ou ele vai renovar o seguro do carro que ele já tem. Meu, ele pagou aquele carro de alguma forma. Ele é potencial cliente de alguma forma de comprar um carro ou de renovar o carro. Então, se você usar um pouquinho mais da inteligência, você consegue vender para ele também o crédito para que ele renove daqui a pouco o carro, e não só o seguro. Sim. A carteira que nós temos uma gestão dessa carteira. Temos um programa que organiza isso. Temos relatórios que a gente pode rodar com essas informações. E ali, o que precisa é você encarar o seu negócio sendo o empreendedor, sendo o empresário, que você tem que parar a sua operação no momento para verificar o que mais você pode fazer pelo seu cliente. Porque tem muita coisa ali que você pode fazer diante desta turma que você já atende. E aí tem um aspecto aí que a gente estava agora abordando, da confiança. E eu estava falando para você que confiança não é só na nossa carteira. As pessoas, às vezes, ficam falando de posicionamento no digital e tudo mais. Eu acho que qualquer coisa que se faça digital é escalar. Mas eu acredito que não transforma o que é. Então, primeiro você tem que definir o que você é. Como você pretende ser visto pelas pessoas que te alcançam, pelos seus players, por todos. Porque eu já tive, com alguma frequência, pessoas que me procuraram dizendo assim: Amândio, o que você faz? Bom, eu trabalho com seguros, eu trabalho com consórcio. Não, porque se você for tão bom assim como você é em organizar uma festa, como você é coordenar um grupo, então a dica que eu posso deixar, no sentido assim da gente alcançar a confiança, é que a gente não escolha gerar confiança só na hora que você está no atendimento. Nós somos observados o tempo todo. Então, seja na parte analógica, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, seja na parte digital. Todo dia você vai escrever uma página nova na sua vida. E aquilo vai acumular e pode te ajudar, contribuir ou pode desfavorecer. Então, é assim que a gente tem que encarar. Você tocou nos pontos importantes aí. Você falou de branding. Eu acredito que tem muitos profissionais de vendas ainda que não sabem nem o que é isso. Tá? Você falou também de autoconhecimento.
Talvez você não tenha nem percebido, mas uma coisa que eu percebo, eu só entrevisto os melhores, Amanda, e você é um deles, tá? E uma Obrigado. coisa que eu percebo neles é que todos eles têm uma noção forte de autoconhecimento, porque aí o que eles fazem no brand expande, escala. Não tem como fugir disso. E tem muita gente que tem essa dificuldade de saber, poxa, o que eu quero da vida? Como que eu quero aparecer? Para quem que eu quero vender? Isso influencia não só o pessoal acha autoajuda. Não, cara, se você não se orientar no seu autoconhecimento, você não vai se orientar também no nicho que você vai atingir. Não vai se especializar em nada. Você tem que acreditar nas coisas que você trabalha enquanto sejam boas soluções, porque o principal é você cuidar das experiências daqueles que vão confiar, dedicar o tempo ali para você. Então, isso é fundamental, porque a tua felicidade ela precisa ser encarada como reflexo das pessoas que você possa alcançar e interferir positivamente na vida delas, da família delas, dos negócios delas, das empresas delas. Isto a gente tem percepção, as pessoas percebem. Eu converso com algumas pessoas que me foram recomendadas e quando dá uma hora de papo, eles falam, parece que eu te conheço há muito tempo. Por quê? Você tem que saber conduzir no tom da palavra, respeitando as dificuldades da pessoa, porque algumas entrevistas que são feitas, o vendedor às vezes está tenso. Ele tem que entender que o cliente também, que o cliente vai tomar uma decisão que para ele é uma coisa muito pesada e vai caber a você diluir aquela coisa tensa para uma coisa suave e que ele possa aos poucos ir falando um pouco dele. E eu gosto muito do poder do elogio. Coisas que eu perceba que são reais naquilo que a gente está tratando, eu costumo, principalmente quando pessoalmente, fazer o poder do elogio, trazer para mim o que para ele é valor, o que são princípios. Porque eu faço uma venda, mas é muito emocional. Comigo não tem aquela coisa de começar a comparar muito números, taxas. Ele vai verificar no dia seguinte e ele vai perceber que ele fechou um excelente negócio, mas é muito emocional. Isso funciona e eu entendo que é uma parte que todo mundo precisa bastante. Passa pelo que você falou. Primeiro, a gente tem que se conhecer, tem que se entender, tem que se perceber forte, porque a gente resolve talvez um dos maiores problemas das pessoas quando um consórcio de imóvel. Então, olha o peso daquilo que a gente vai levar, aquela felicidade. Então, a gente tem que fazer a pessoa curtir antecipadamente aquilo que já está desejando. E isso vira uma energia. Então, o que a gente venda é energia. Porque essa alegria e esse entusiasmo, ele contribui. Só um pouquinho, por gentileza. Foi interessante, cara. Vamos lá, voltando... Você vai ter que fazer um cortezinho só. Gisele, eu passei para você, mas eu não consigo falar agora. Pode ser daqui uma hora? Pode. Foi contemplação por sorteio? Eu vou verificar. Vocês deram lance? Não. Tá bom. Então, levanta os bracinhos para cima, fala assim, obrigado, Senhor. Fomos sorteados. Eu estou fazendo aqui, ó, agora, nesse instante, um podcast. Acho que eu não vou cortar isso não, hein? Que realmente a gente tem mão quente. Ó, essa risadinha que você deu é a risadinha que eu dou para você, você devolve para mim, e essa energia que faz contemplar. Entende? É lógico que é isso aí. Show de bola. Eu vou te ligar. Tamo junto, tá? E já vai pensando em alguém para me recomendar, porque uma pessoa feliz como você precisa recomendar, tá bom? Vai rolar, recomende sempre. A família agradece. Beijo. Tchau. Amanda, sinto muito, mas não vou cortar isso não. Não foi combinado. Não vou cortar isso não. Eu passei para ela porque ela foi contemplada, né? Sabe o que acontece? A venda, ela acontece quando gostam de você. Se você dá uma aula de consórcio, mas você não conseguiu passar se colocar no lugar da pessoa, aquela conexão, ele vai te agradecer e vai continuar procurando alguém que passe um sentimento que ele fala, gostei desse cara. Esse cara parece que ele está torcendo por mim. Vai dar certo. Então, o resto é commodity, né? Então, o resto, eu considero assim. O produto é semente. Você está com a semente na mão. Onde você vai plantar isso é que é o problema. A semente que eu tenho é igual a semente que cada vendedor tem.
E porque uns plantam num lugar que não flora, não rende frutos, é exatamente porque não soube cuidar da terra. Então, pessoas, às vezes, elas criam uma obesidade intelectual no sentido de estudar muitos produtos de todas as ordens, só esqueceram de estudar as pessoas, dar atenção para as pessoas, entender onde é que estão esses buracos, essas dificuldades e os problemas das pessoas. Esse é o nome do jogo. Sabe, levou a solução, levar o sentimento que para ele está faltando, ele está desanimado, e você chega num pique legal e fala, pô, eu vou embarcar com esse cara, eu estou conversando com esse cara e estou me sentindo bem. Então, quando gostam de você e confiam em você, a chance aumenta muito. Só se não for comprar o produto, porque você mesmo vai dizer para ele, olha, o profissional, eu digo às vezes, ó, a gente está começando a conversar, eu estou sentindo aí que você está um pouquinho preocupado, eu não entendi por quê, mas eu vou te dar uma leveza. Eu sou profissional do produto. Então, se não for bom para você, eu vou dizer. Então, não se preocupe com nada. Vamos fluir nossa conversa e você vai se sentir mais solto e vai ficar muito melhor para todo mundo. E no final a gente vai tirar a conclusão. Se encaixa para você ou não. Pode ser assim? E essa coisa, Léo, que eu também falei, atenção, né? o cliente às vezes fica muito tenso com um aspecto assim, pô, mas espera aí, eu vou fechar um contrato de 600, 800 mil, meu Deus, e eu viro o jogo porque eu falo, não, a gente está fechando um contrato que você vai depositar, vamos supor, vai qualquer número, R$ 1.500 mês. No segundo mês, você já fez o segundo, você é 300, 3 mil. E você vai gradativamente se familiarizando com o produto, percebendo como funciona, fazendo consistência de tudo que nós estamos combinando, fazendo a estratégia. É isso que você está fechando, porque você é um investidor. Você não deve nada. Então, quando você fala 600, é como se você tivesse entrado numa casa e estando ali com aquele compromisso de 35 anos que alguém vai te arrancar alguma coisa. Ainda não é dessa forma. Você é um investidor. O investidor tem que ter uma cara feliz, não pode ter, né, preocupações. É isso que a gente está conversando aqui. Eu quero que você fique tranquilo. A gente vai falar de algo que é um compromisso de depositar uma fração. De 200 parcelas hoje, há 30 dias. E essa leveza, essa descontração, ir ao ponto, sabe, até para fazer perguntas, sem muito rodeio, falar diretamente o que você precisa saber, a conversa flui. E essa fluidez, ela favorece muito, né, no sentido da confiança, o gostar de você, porque ele fala, poxa, esse sujeito é descomplicado, ele vai direto ao ponto, ele sabe conversar. E aqui eu estou falando muito, mas é outro cuidado que a gente tem que ter. A nossa história ou a experiência que a gente coloque de alguém é para conectar. Depois solta para falar. E eu tenho histórias incríveis assim, sabe? De pedir um pouco, como é que faz para chegar nesse ponto? Como é que você teve essa jornada para ter essa empresa bacana aqui? Nossa, conta desde quando entrou com 14 anos numa empresa de office boy, foi. Então, é muito legal a gente ouvir, né? Hoje aqui a gente está na posição diferente, mas para quem quer entregar soluções, ouvir, porque eu digo assim, Léo, e eu nem estou te dando espaço, mas é assim, ó, tem coisas que eu ouço e eu falo, eu não vou por aí. Porque, às vezes, todo mundo fala e todo mundo vai naquela vibe, eu gosto muito de questionar as coisas, de experimentar as coisas. Uma que falam muito, e eu falo, para mim, não. Vamos jogar luz na solução. Eu falo, mas de jeito nenhum. A solução está pronta, eu já estudei. Eu não vou querer dar aula de solução, até porque eu preciso calibrar o alvo. Calibrar o alvo é uma das coisas mais importantes dentro de uma conversa. Enquanto você não descobrir o alvo, o objetivo central que ele precisa, se você não entender o que é para quitar o financiamento, não fica dando aula de consórcio. É um porre para quem está ouvindo, né? Então, nesse sentido, ouvir, calibrar o alvo e com uma nota musical você vai ao ponto, né? Então, é muito bacana você ter essa postura também. Questionar, perguntar, deixar falar, ficar à vontade. E vamos por aí, que funciona super bem. Para mim, tem funcionado. A quantidade, Léo, que eu converso e gera fechamento é forte. Por isso que eu preciso trabalhar mais horas com o consórcio. Legal. Você falou de fechar muitas vendas usando a emoção. E a gente percebeu isso um tempo atrás, alguns anos atrás, né? E colocou isso no CRM. Então, lá no CRM, uma pessoa como você que identifica se o cliente é mais emocional ou mais racional, ele consegue marcar isso lá. Então, poxa, eu sinto que essa pessoa aqui é mais racional.
então vou mostrar mais números para ele. Eu sinto que Sim. essa pessoa é mais emocional, então vou mostrar mais solução para ele. Vou mostrar mais como ele resolve aquilo. Então, essa noção de você saber se o seu cliente também é emocional ou se ele também é racional, isso é importante demais. E você citou um outro ponto também, antes de a gente entrar no seu processo aí, que eu já descobri que o nome é funil invertido, você falou do branding. E, cara, o exemplo que você deu foi sensacional. Eu sempre recapitulo um pouquinho do que as pessoas vêm aqui falar, porque alguns detalhes passam despercebidos. E eu quero enfatizar quais são esses detalhes que fazem a diferença. Você, por exemplo, falou de branding lá no início. Aí agora você falou no exemplo do cara que estava tenso, estava nervoso. Olha, eu sou especialista. Olha só, olha o poder disso. Você se posiciona o tempo inteiro como especialista e na mesa com ele você enfatiza, olha, eu sou o especialista. Se você não se posiciona como especialista, cara, ele vai confiar em quem? Exatamente. E essa coisa do branding que a gente acabou comentando aí, porque as pessoas não compram exatamente o produto, elas compram você. Sim. Você não é marketing. Marketing é a semente. A semente é o produto. Pode ser o seguro de vida, pode ser o consórcio. Isso é semente, isso é marketing. O branding é você. Se você não souber se vender, você tem dificuldade para vender o que você colocou ali de marketing, entendeu? Essas duas coisas, elas caminham junto e elas fazem parte das habilidades que a gente precisa desenvolver. Porque nós que estamos nesse posicionamento, eu sou um corretor de seguros, eu sou um empresário, né, um microempresário ou um empresário pequeno aqui, como a maioria dos corretores de seguros, mas nós levamos soluções e a gente tem que, dentro das habilidades, eu acho que a principal delas é vender. Então, se a gente não vender, no escritório não vai ter o que fazer. Sim. Então, existem pessoas que precisam vender. E quando o dono consegue ser uma dessas pessoas, consegue treinar, consegue escalar e por aí vai. Mas é um exercício que a gente tem que fazer a todo tempo. E outro exercício, que quando veio a pandemia, eu comecei a fazer mais fortemente, mas eu fico recapitulando, eu sempre tive alguma facilidade e procuro a tempo todo me expor. Eu não tenho problema nenhum de me expor, sabe? De sofrer um comentário. O que eu quero, assim, é entregar exatamente o que eu sou e amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Só isso. O resto não tem compromisso. Então, a comunicação, quando teve a pandemia, eu comecei a me expor mais no Instagram, né, que é amandio.ncm.corretora. E faço a minha comunicação ali e eu percebo que me ajuda muito. As pessoas perguntam, mas Amandio, você vende pelo Instagram? Eu não sei se vende exatamente, mas que chancela a venda, eu tenho certeza. Tenho certeza, porque o método que eu te comentei, do funil ao contrário, é exatamente isso. Eu todo dia acabo postando alguma coisa, seja na parte do status, seja na parte também dos stories, né? E aí eu vou ali verificando. Isso não precisa ter um programa pirotecnia, né? Você pode ter ali seu caderno ou a sua planilha Excel que você vai a cada dia verificando as pessoas que estão te acompanhando, porque se ela assistiu um dia, assistiu outro, e aí você vai consolidando o que deu de interseção, aquela pessoa que está te acompanhando aí. Aí você tem 100, 120, 150 visualizações, você começa a listar as pessoas, você vê que ele vem te acompanhando há algum tempo. Esse funil, ao contrário da forma que eu faço. São essas pessoas que eu vou fazer contato. Mas não é dizer assim, você viu lá a minha postagem, o que você acha, o caminho é outro. A gente vai conversar da vida. Então, a gente vai entrando dentro de um processo e você vai perceber de que ramo de atividade ele é, se ele trabalha com transporte ou não, se ele é empresário, e você vai perceber o que possa dar aderência no ouvido dele, dentro do que ele necessita, o momento de vida. E aí, a chance de você ir calibrando e ir buscando o tal do alvo que eu comentei é bastante forte, e essa atividade ela vem em grande escala, sabe? Não, quando você em grande escala, com X. Isso. A parte de escalar é exatamente isso, né? Primeiro você faz, procura fazer melhor, e depois você começa a abrir espaço para escalar. Então, não é um processo assim do dia para a noite. Você não deve se incomodar também, se às vezes, principalmente esse produto que ele é difícil, né? E ele é difícil, é bom que a gente diga que é difícil, porque senão, algumas pessoas ou corretores que vão começar,
a trabalhar com o consórcio, quando não conseguem a venda logo no começo, primeiro, segundo mês, eles acham que o problema é nele, né? E não é. É normal, né? Então, quando difícil, o mais difícil é a primeira venda realmente, que é para você mesmo. Mas depois a coisa começa a fluir. Inclusive, até se permite, eu já há 4 anos eu estou como coordenador diante de corretores de seguros que desejam vender consórcio em boa performance. Isso é dentro de uma entidade, a União de Corretores de Seguros, onde o Arno é o nosso presidente, e nós temos lá várias comissões. Então, tem comissão do Vida, comissão de automóvel, previdência, saúde, odonto, e tem o consórcio, que eu faço ali junto do Júlio Serrano, fazemos a coordenação. E todas as segundas-feiras, das 8 às 9 horas da manhã, recebemos as pessoas que são referências de mercado, e você já nos deu o prazer de estar por lá, e começou 23, com certeza você vai estar novamente. Então, a gente precisa estar muito ávido a conhecimento, a conectar com pessoas que realmente possam fazer a diferença nessa indústria, porque a gente tem que diminuir o espaço quem eventualmente não esteja desenvolvendo o seu trabalho de forma alinhada com a correção e com o objetivo maior, que é fazer com que as pessoas se sintam felizes e realizadas. Então, esse é o caminho, tá? Nossa, show de bola. Você começou a comentar um pouco de como começa o seu processo do funil invertido. E você falou de postar conteúdos tanto no status do WhatsApp quanto nos stories do Instagram. Tá? E não só nessas duas pontas, né, que são da imagem vertical, mas acredito que você de vez em quando manda alguns reels para mim também, alguns posts. Então, isso está relacionado à geração de conteúdo. E eu vejo que tem muito corretor, muito vendedor que não gera conteúdo. E, cara, isso dificulta muito. Sabe por quê? Vamos pegar aqui a vida real do vendedor. Se ele não gera conteúdo, de onde vem a prospecção dele? Hoje, no mundo atual, onde tudo é em rede social, de onde vem a prospecção dele? Ele tem que ir para a rua, sol quente, se choveu, ferrou. Tem que ficar no comércio tomando porta na cara, ou ele pode fazer tudo isso e, adicionando a isso, ele pode fazer tráfego pago, por exemplo. Só que legal, a pessoa faz tráfego pago, eu faço com uma imagem. Uma imagem passa tanta informação e tanta emoção quanto um vídeo? Não passa, cara. Não passa. Então, cara, se você tem timidez, que é uma coisa que o Amanda já falou ali que ele não tem, ele quer, não tem problema de se expor, cara, toma isso como referência. Você não tem que ter medo de se expor. Se você se posiciona como autoridade, como especialista, não tenha medo de expor você. Tá? Até porque, como a Maíra diz, como ela disse aqui no podcast nosso, timidez é egoísmo. Tá? Então, cara, é muito importante você gerar conteúdo para qualificar o nível dos clientes que você vai atender. Vai ficar muito mais fácil de vender, sua taxa de conversão aumenta muito mais. Antes da gente detalhar o seu funil de venda, Mandy, explica para a gente, em resumo, o que é ele, como que é o seu funil de vendas na prática. Então, essa parte que você acabou de comentar, e eu vou anotar aqui para não esquecer o funil, mas essa parte que você comentou, se você entende que o seu único compromisso é hoje estar melhor que ontem, amanhã, você se fazer melhor do que foi hoje, acabou. Você não pode se comparar com ninguém, porque cada um vai estar num patamar. Tem alguém que está passando por um lugar que você já passou e tem outros que estão num lugar um pouquinho mais à frente. E que bom que você se expõe, porque pessoas esforçadas são ajudadas. Eu tenho o Marcos, que eu encontrei com ele na Porto Seguro, o dia que eu fui numa assembleia, me convidaram para participar da assembleia, até dei uma palavrinha lá na assembleia, e estava o Marcos Loução, que é o CEO na Vertical Porto Bank. E foi muito bacana, porque quando eu saí, ele falou, o Amândio, que legal te conhecer. Eu falei, que foi? O que aconteceu? Eu sou o Marcos. Eu falei, mas me ajuda, Marcos. Aí ele falou assim, cara, você não tem noção. Tem mais de um ano, mais ou menos, eu entrei pelo Instagram e falei para você que eu gostaria muito de me tornar corretor de seguros e vender consórcio. Você me deu muita atenção, você me deu muitas dicas e você me deu um gás assim de, vai lá e faz. Conclusão, naquela altura ele era mecânico. Março de 22, ele se tornou corretor, cadastrou na Porto, começou a vender, ele é elite na Porto, em vida e também no consórcio. Aí nós fizemos lá umas imagens, gravamos, e eu falei, você é fenômeno, e eu quero você com a gente. Eu vou te apresentar pessoas, eu só vou te jogar um compromisso para a sua vida. Se você sentiu que eu te ajudei, agora você comprou esse compromisso.
onde você andar, procure ajudar pessoas. Esse é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. A gente que tem essa generosidade de procurar ajudar pessoas para que todo mundo vá junto, aí acaba essa coisa de um se comparar com o outro. Sim. A gente vai todo mundo ficar melhor, porque a gente vai se modelando um no outro. Por exemplo, se eu digo que o sujeito assim, ó, boa, sou corretor de seguros, quero começar a vender consórcio. Estuda, tem aperfeiçoamento, que é treinos, tente modelar. Então, o que é modelar? É assistir o Joelson, é assistir a Maíra, o Valdir Gaioso, o Dan Silva, o Alan Caçula, e mais tanta gente, tudo desse patamar. São pessoas que, boa parte deles, ou até todos eles, vendem só consórcio, e a gente precisa respirar o ar desse povo que trabalha só com consórcio, e dá para aprender muito. Então, por isso que eu não me preocupo de me expor. E eu sinto que você que está subestimando a sua palavra, você não tem noção do que você pode fazer por alguém. Porque, às vezes, a palavra que é colocada por alguém que já está muito alto, quem ainda está começando a falar, eu não consigo chegar lá nunca. Mas o Marcos, que eu acabei de citar, a primeira reunião lá na União de Corretores de Seguros será feita com o Marcos, até para inspirar a outros corretores como ele, e ele está mais próximo desse que já ainda não fez o primeiro passo. Quem deu os primeiros passos talvez faça melhor o serviço do que quem já está muito longe. Então, todo mundo cumpre um papel na comunicação, contanto que você perceba o seu valor e você coloque à disposição do outro. Você vai se surpreender ao ouvir assim, aquela sacada que você deu, aquilo que você falou me inspirou. Sempre vai ter essa situação. Por isso que eu digo, você tem que se expor até pelo compromisso. Alguém está aguardando a sua palavra, o seu jeito de falar. Então, a gente precisa trocar, porque não é rede social, é isso. Então, a gente tem que socializar, não é? Pois é. E assim, tem gente que tem dificuldade, uma dificuldade real. Às vezes não é só, nem é só emocional. Mas, cara, procura um treinamento de como falar em público. Se tem problema de dicção, procura uma fono, mas resolve, cara, porque é a comunicação que faz virar o jogo. A emoção que você passa através da comunicação é que faz virar o jogo. Tá? Não é a parte técnica. Né? Pouquíssima, se for pegar em porcentagem ali, cara, quase nada é o que você sabe tecnicamente sobre o produto que você está vendendo. É mais pela solução, pela emoção que você está passando ali na comunicação. Isso faz toda a diferença. Tem um aspecto que eu acabei de citar aqui, quem deseja vender consórcio, que eu falei, tem que estudar, conhecer o produto, conhecer gente, pô, tem que passar por aí, né? O aperfeiçoamento, que são as mentorias, a modelagem e mais o treino. Mas tem um aspecto que é a atitude. Você pode estudar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver atitude, nada acontecerá. Pois é. O movimento não acontece sem que haja a atitude. Então, a atitude, efetivamente, ela vai surgir a repetição. Então, você podendo gerar a repetição, aí sim, você vai colocar numa condição de ir aperfeiçoando, porque todos os dias a gente vai ficar cada vez melhor, né? Então, por isso que não devemos nos preocupar, o que a gente precisa é só isso, Léo, é procurar ficar melhor a cada dia. E, para isso, é importante que a gente se junte. O Rogério Araújo, que é do Vida, e um empresário maravilhoso, corretor, ele fala, a gente tem que se juntar aos bons para ficar melhor. Então, fica tranquilo, vem com a gente, vai dar super bem, porque até quem ensina aprende, né? Sim. Então, por que não trocar experiências? Por que não? Eu até nesse grupo que eu... Ensina que mais aprende. Eu digo assim, Léo, eu falo, ó, pessoal, grava um vídeo e põe aqui. Aí você vai pensar assim, nossa, e aí, o que eles vão achar? Eu fiz assim, fiz essa... Então, se você quiser feedback, a gente dá e tal, mas que isso não te iniba, porque a gente vai fazer mais um, e só a repetição faz com que a gente vá melhorando, em qualquer circunstância. Em qualquer visita que você faça comercial. Quando você retorna, você fala, pô, ali eu fui por ali, eu falei aquilo, talvez fosse por lá. Ô, Paulo, pô, rapaz, não, dá dica, eu fiz assim, o que você acha? Ou até num salão de vendas, outra... É sempre assim. E só fica melhor quem se expõe, quem vai, quem age. E eu acho que é super legal. E cada um está no estágio. Sempre, sempre é desse jeito. E vamos de funil. Bora de funil agora. Ó, antes de você começar, Mande, olha só.
Se você está assistindo aqui, está curtindo, ou se não curtiu, clica no joinha para baixo aí, para pelo menos dar uma opinião sobre o que você está achando do conteúdo. Cara, mas faz uma coisa, atitude, tá? Ou Sim. joinha para cima ou joinha para baixo, cara. Clica aí, curte esse vídeo, compartilha com algum corretor de seguros, compartilha com quem tem de consórcio, porque aqui, cara, tem muito ouro em vídeo. O Amando tá soltando tudo aqui. Até agora ele falou um pouco sobre como ele faz a prospecção, sobre a maneira dele se comunicar, a emoção que ele passa, e agora ele vai entrar na parte de como é o processo na prática dele, é o processo de funil investido. Então, cara, curte aí, clique em compartilhar, tem um sininho aí também. Se você clicar no sininho, todo vídeo que eu soltar, você vai receber uma notificação para entender os processos de outros maiores vendedores do Brasil que vão aparecer aqui nas próximas semanas. Então, já vai lá, que o Amando vai começar agora. Então, Léo, e que fique muito claro aí, a gente está batendo esse papo, eu sei que passaram grandes férias por aí também, né? Basta entrar dentro do pode escala, é assim? Pode escalar. E pode escalar. Então, e perceberão pessoas que são magníficas, que podem ajudar muito você que deseja vender consórcio. Mas até conversando com o Léo aqui, eu acho que ficou claro, também estou tentando e procurando fazer aqui, o nosso objetivo é trazer o corretor de seguros para esse ambiente, para essa indústria que é o vender o consórcio, que a gente precisa alcançar mais pessoas e precisamos formar os generais para a gente alcançar essa turma toda, né? Então, é dessa forma que eu quero que todos vocês que estão aí nos prestigiando entendam que esta palavra que estou passando também é para atender esta demanda desses corretores de seguros que não se sentem à vontade com esse produto, que exige um pouquinho mais, porque não é uma demanda que alguém liga para você, olha, cota o carro para mim, porque eu preciso fazer o seguro, ninguém vai ligar para a gente pedindo, né? Acordou e falou, vê um consórcio para mim. Dificilmente. Isso na minha vida aconteceu, acho que 2 vezes, pelas postagens que fiz, a pessoa ligar e já pedir o que desejava. Então, é isso. E o funil? Só um detalhezinho antes, um detalhe rapidão. Você falou de trazer o corretor para o consórcio, profissionais, a galera do seguro para o consórcio. Eu criei hoje aqui, com a solicitação da nossa equipe aqui, um cupom de desconto do CONAPROC, Congresso Nacional de Profissionais de Consórcio, para o UCS. Né? Bora! Já está criado, o cupom é UCS 2023. Tá? Isso aqui então, é só para corretores. Léo, lá nós fazemos uma educação continuada. Todos os dias, na parte da manhã, salvo acho que quarta, nós nos reunimos para falar de alguma carteira. Do automóvel, como eu já citei aqui, né? E o consórcio é às segundas-feiras. É um trabalho voluntário que a gente faz. Pensa num povo que é ávido por comunicação, por entender experiências. Então, ali a gente é um ambiente maravilhoso. E eu já recebi feedback de pessoas que são de extrema relevância no mercado de consórcio. Falar, Mândio, você tem noção do treinamento que vocês dão lá? Porque é um local, todos que já fizeram aqui o podcast contigo já passaram por lá e tantos outros que são referência, e nós levamos também os fornecedores dos produtos e fazemos salas fechadas. Aquelas que a gente comenta assim, fala um pouquinho sobre a tua dificuldade, como é que está, para desbloquear um pouco a turma, conversar, bater papo. Então, isso é muito legal. Então, tomara que mais corretores venham fazer parte dessa máquina de vender consórcio, né? Mas que a gente possa ter em mente aí a importância, para mim, de cultivar a terra, né? Porque por isso que o meu funil, ao contrário, funciona. E funciona muito bem. Agora a gente aquela identificação das pessoas. Negócio, hein? Então, o funil, ao contrário, sim, porque você pode utilizar o funil normal, que você vai depurando, depois vai qualificando algumas coisas, classificando ou qualificando o cliente, vai indo para a hora da conversa e marca a reunião e tem aquela coisa toda. O corretor de seguros já sai na metade do caminho, porque boa parte das pessoas que ele vai conversar já tem a confiança. Então, o que precisa? O network é uma coisa assim, muito interessante para a gente refletir. O network não é a quantidade de pessoas que você conheça. Network é a quantidade de pessoas que você conheça com um nível de confiança muito alto. E não é só a quantidade de pessoas que você conhece. Você precisa ser conhecido. Aí é o ponto. Então, por isso que se você não se expõe, você vai anular a possibilidade de ser mais conhecido. E eu tenho um network, assim, eu posso dizer, bastante poderoso, de pessoas que eu penso
ligo até para soluções de outras carteiras, mas eu também sou chamado para dar atendimento a amigos, a corretores que me conectam com pessoas porque confiam no meu trabalho. Então, o network é algo que você precisa desenvolver fortemente, que é cuidar da terra. E quando é cuidar da terra, é o cotidiano. Eu só não gosto quando uma pessoa acredita que ele vai fazer um curso de vendas e ele vai começar a vender, só que ele usa aquilo só quando ele põe o casaco, fala, agora eu vou vender, porque a terça-feira não vai vender, porque ele não entende nada de gente. Então, quando você tem na sua cabeça o aspecto de servir o tempo todo, quando você pensa em servir o tempo todo e você está dedicado a gerar soluções, você vai começar a entender que aí está a venda. Então, quando você começa a perceber pessoas que estão conversando contigo, estão te observando nesse funil ao contrário, que eu disse, é da forma que eu me exponho, é da forma que eu sou percebido. E eu percebo nas partes digitais aí, né? No story ou no status, eu vou ali percebendo. E aí eu faço uma análise dos 100 nomes que eu relacionei. E olha que eu não vou conseguir falar com os 100, porque quem é corretor sabe. Você a gente falou não tem... de 100 nomes Então, que você relacionou, mas essa relação vem de onde? A relação vem, por exemplo, eu postei sobre algo de alguma motivação, depois eu postei no segundo dia sobre uma reflexão, no terceiro dia eu comentei sobre problemas que todos temos, no sentido de um complemento de aposentadoria, o desejo de uma casa própria, e eu começo a colocar coisas que a vida é muito generosa para quem provisiona. Quem deixa a vida passar acaba tendo menos tempo para resolver a mesma coisa que nós teremos de problema. Sim. Então, joguemos luz no problema. E eu vou comentando, e eu percebo que vai fazendo sentido, e eu vou fazendo ali uma historinha, e eu vou percebendo as pessoas que estão acompanhando essa historinha. Se ele está acompanhando, é sinal que aquilo faz sentido para ele. Ele já Eu vou listar essas pessoas que estão dando essa interseção, que assistiram na terça, que assistiram no sábado, uma coisa mais descontraída, eu indo para o meu jogo de futebol e tal. E aí eu vou percebendo e eu listo. E aí, provavelmente, no meu caso, bastante, o maior poder que eu tenho é dentro do meu celular. O status é mais poderoso para mim do que o Instagram. O Instagram, para mim, eu tenho muitos seguidores, estão até vendedores de consórcio, pessoal que trabalha em companhia de seguro, alguns clientes, mas a força está no celular. Não existe nada mais poderoso que isso aqui, entendeu? Então, quando você tem listado ali as pessoas, você começa a observar e você começa a colocar algumas observações. E você começa a olhar na tua ficha de cadastro, da tua carteira aqui de clientes, você começa a acrescentar se é casado, a idade que tem, se tem filhos ou não, que atividade tem, e aí é que você vai começar a conversar com ele, ou até ligar e dizer o seguinte, Léo, terça-feira eu tenho uma agenda de visitas que passa pela região norte. Há muito tempo não te vejo, gostaria muito de dar um abraço, um café. Por volta de 3, 4 horas, você me daria esse prazer de te dar um abraço? Oh, há quanto tempo não te vejo? Será um enorme prazer. Venha, só me dá alegria. Fechou. E aí você passa por lá. Mas você vai passar por lá e não vai entrar na sala e vai falar, olha, eu estou aqui pensando que é bom você comprar um caminhão. Não. Aí você vai trocando uma ideia, porque você sabe que ele trabalha no ramo, e você entrou, você viu que ele está lá com aqueles caminhões estacionados, tem gente entrando e saindo, que aquilo é uma fábrica. E aí você começa a conversar um pouquinho com ele. Como é que estão os negócios, o que ele está fazendo, se o que ele tem de caminhão está suficiente para as demandas que estão acontecendo, se ele está pensando em algum outro tipo de negócio, o que está pensando, se os caminhões estão dando muita manutenção ou não, o que ele for falando para você, você vai usar para dizer, então, vamos resolver isso. Sabe? Então, uma coisa que os caminhões estão começando a dar manutenção, alguns aspectos que você vai ali conversando. Você está com o nível de qualificação com confiança lá em cima, né? Então, é sempre assim. Eu não vou vender nada. Eu não vendo. Eu contribuo para que as pessoas realizem o seu sonho. A minha grande parte é gerar reflexão junto da pessoa. Sim. Sabe aquela coisa que está fazendo sentido, tal, que a gente pode até não pronunciar, mas na minha cabeça é isso. Eu conduzo a pessoa para onde eu quero. Que eu quero que ele chegue a uma conclusão. Que se eu falar para ele, você precisa comprar um caminhão novo, mas de jeito nenhum, você está louco? Mas se ele começar a falar, não, está dando bastante manutenção, inclusive
Pô, essa última aqui, o cara não encontrava a peça, me deu muito problema, eu fiquei 5 dias sem o caminhão. Para mim, isso aí foi a morte. 5 dias, quanto representou em prejuízo? Nossa, deixa eu anotar, tá prejuízo, nossa. E aí, e vai indo, e vai indo. E aí, então, você vai conduzindo para chegar naquilo que a gente já falou, que é o alvo. Sim. Alvo. É Mas calibrar. só para recapitular um pouco, Amanda, para o pessoal entender uma das principais diferenças do seu funil para os padrões de mercado. Geralmente, a gente traz pessoas que a gente não conhece, ou que eles não nos conhecem, através de anúncio, ou através de networking, através de eventos, e a gente começa ali um contato, faz uma pré-qualificação, uma qualificação, fez a qualificação, leva para a negociação. Agora, olha só o que a Amanda fez, olha só, preste atenção. Ele faz postagens nas redes sociais, usando posicionamento, usando o branding dele, redes sociais e WhatsApp. Ele olha quem visualiza aquilo ali e ele vai correlacionando com a carteira de clientes dele. Alguns são clientes e outros não. E baseado no acompanhamento que as pessoas têm dele, por exemplo, assistiu hoje, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Poxa, essa pessoa está me acompanhando, então ela já tem uma conexão maior comigo. Então, ela vai confiar mais em mim. Ela já deve, talvez, até confiar mais em mim do que em alguma outra pessoa do meu ramo, porque ela está te acompanhando. Então, olha só, depois de ele fazer isso e analisar os dados que ele tem, sem falar nada com o cliente, aí sim é que ele entra em contato. Então, é um funil invertido mesmo, cara. É muito legal isso aí. Olha, e tem uma coisa que vai além disso, viu? Que é muito louco, mas funciona. Sempre dá para fazer mais. Como eu faço pouco contato, e eu já expliquei que o corretor de seguros, para alguns você pergunta assim, por que não vende consórcio? Porque eu não tenho tempo. Eu falei, tempo? Eu cheguei a gravar vídeos. Eu coloquei lá. Você não tem tempo, eu vou te explicar como funciona. Aí eu fui na Avenida São Miguel, que é próximo aqui. Aí entrei na loja onde eu fiz a minha mobília do escritório. Aí falei, olha, Pedro, estava passando por aqui, passei, o café está quente esse horário, senão eu tomo água. Mas eu quis passar aqui para te cumprimentar, saber como é que você está. Legal. E aí começa a conversar, pô, vejo que a produção está boa, só eu aqui, poxa, fiz toda a mobília, que legal, mas pela sua competência. E onde eu estou andando, estou te recomendando, e a gente cria conexão e vai, conversando e tal. Eu falo, me diz o seguinte, Paulo, graças a Deus, está próspero, mas é fruto do seu trabalho. E como é que você está gastando dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Porque eu também, às vezes, preciso deslocar dinheiro. O que eu faço? Como é que você está fazendo? Eu vou te dizer, cara, eu comprei uma casa no litoral, vou começar a alugar. Falei, você gosta de aluguel? Que bom, hein? E como é que é isso? Pô, faz todo sentido, né? Quer dizer que você comprou e já tem aluguel. Eu posso sugerir um negócio para você? Vamos comprar a segunda? Como é que é isso? Cara, agora é o seguinte, existem 2 seres humanos, um que trabalha por dinheiro, o outro que o dinheiro trabalha para ele. Esse segundo tem que ser muito inteligente. Esse é o caso. Tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro. E é o seguinte, agora eu vou te dar a ferramenta. Nós vamos exponencializar essa coisa. Esse aluguel, a gente vai jogar num consórcio de imóvel. E você vai começar a fazer o segundo imóvel. E isso vai fazer um círculo virtuoso. É desse jeito que a gente vai fazer. E vai cair naquilo que você quer. Quer formar uma carteira de imóveis com uma renda recorrente para formatar aí ou complementar sua aposentadoria. Fez sentido? Amândio, vamos fazer. Quanto é um valor? Eu falei, não. Quanto fica confortável para você? Como é que é o aluguel? E eu fechei um consórcio ali. Mas, quando eu vou me dirigir ou eu estou passando perto de algum lugar, é outra coisa que eu faço. Então, você não pode ter medo de ligar. Você não pode ter medo de ficar diante do cliente. Você treina. Você vai ter medo de entrar no estádio para jogar? Vai dar um frio na barriga? Vai com frio. Porque você tem que entrar no estádio e aquela torcida toda está esperando você dar um show. Onde você for, dê um show. Se é para 1, para 3, para 5, dê um show. É para isso que você chegou lá. Então, em todo lugar que eu vou, quando eu vou, eu sempre penso, será que eu conheço alguém nessa região? Será que eu lembro alguém nessa região? E eu tenho um caso que foi muito interessante nessa coisa de visitar. Funciona também. Então, por isso que cobre essa parte assim de dizer que às vezes não tem tempo. Ué, você está pela rua, você saiu do ponto A para o ponto B, se você passar perto de alguém, um comércio, porque eu vendi na farmácia, eu vendi na padaria, e como é que a gente vende? Então, só para explicar como funciona, a gente não saiu do funil, não, tá?
que são as pessoas que eu tenho em mente, são as pessoas que me observam. Eu falo, fica nesse contexto que a gente está falando. Mas eu fui tomar um café numa padaria, um pouquinho mais simples ali, e eu tomando café, eu comecei a conversar com a pessoa da padaria, e o carro estava em frente. E aí eu vou, luz no problema. A solução não mexe com solução. Enquanto descobrir o problema, e o problema você põe o dedinho e puxa para sentir a dor mesmo. Eu falei, poxa, teu carro aí, que ano é? Ah, o Astra, 2000 e tal. Pô, ele tá O que aconteceu ali na frente? Tá meio caidinho, paralama ali. E você viaja com esse carro? E o cara começa a ficar assim, meio angustiado, né? A pessoa começa a ficar, pô, não, nem para fazer seguro dá. Poxa vida, seria bom. E o que você acha de um Sentra? Um Sentra branco, todo filmado, seria legal. E a pessoa começa a se sentir no carro. Essa coisa de fazer a pessoa desfrutar aquilo que você começa a colocar ali, porque as pessoas não se colocam na condição nem de sonhar. Você tem que ajudar a pessoa a sonhar para depois tornar em objetivo o alvo. Tem todo um processo de ajudar a pessoa. E aí o que acontece? Eu convenci a pessoa, no sentido dela ir refletindo, que caberia no bolso a parcela. E que aquele carro poderia ser um estímulo no sentido de um consórcio, de um lance, de ofertar um lance. Olha, não deu 6 meses. Casualmente comprou o carro que eu estava comentando. Parece que foi uma coisa de pensamento, e isso acontece muito, mas muito mesmo. De pessoas começarem a conversar comigo, e eu faço perguntas muito assim, sabe? Eu falo assim, e aí, Léo? E você, tá morando por onde? Faz tempo que eu não te vejo e tal, não sei o quê e tal. Tô morando ali sei lá, na região X, que é um pouquinho mais para frente do que ele morava quando era solteiro, morava com os pais. Eu falei, e aí, tá tudo tranquilo com aluguel? Você gostaria de voltar a morar mais para cá? Não, agora eu tô lá, ou no financiamento e tal. Eu falei, pô, vamos colocar isso como um objetivo, você morar mais para cá, vamos começar a desenhar isso, e você começa a estruturar ali uma solução com ele, e ele sente o cuidado e o zelo que você está dentro daquilo que ele nem pensou direito, mas você falou, agora você vai pensar, porque eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Esse é o meu negócio, entendeu? E essa coisa do funil ao contrário, de você passar perto de lugares, quando você chega no lugar, o argumento nunca pode ser igual ou o mesmo, né? Porque você precisa perceber o que pode dar aderência ali. E eu não sei se na tua região tem, mas aqui em São Paulo tem a coisa do rodízio. Aqui não tem, não. Eu estava circulando numa região que o horário já ia extrapolar, e se eu passasse naquela região, eu estaria sujeito a levar uma multa. Eu falei, poxa, esse teu escritório de advogado é cliente, amigo lá, passei, virei, encostei o carro, blim blom. Aí eu falei, tá por aí? Não, foram tomar um café na padaria. E aí eu falei, fui indo para a padaria, falei, que assunto eu posso puxar, né? Aí fui indo e tem um que é muito bom. Eu falei, nossa, mas tá difícil, né? Qualquer época da vida você pode falar, essa aqui vai, viu? Falou, nossa, nem fala, tá difícil demais e tal. E eu fui carregando um pouco no tá difícil, que tá tudo complicado, taxa de juros e não sei o quê, e vai. Aí eu falei, pô, essa época que muita gente tem procurado algo parecido como um suporte, um capital de giro, um dinheiro de suporte, né? Faz sentido esse negócio de ter um dinheirinho, né? Um capital de giro, aí um dinheiro que você possa colocar na empresa. O que acontece? Eles são meus clientes. Eu sei que ele, o sócio, tem carros de 100, 120 mil. Tem seguro comigo e eu sei que está quitado. Aí eu comecei a falar, por que a gente não põe aqui pelo menos 200 mil de capital de giro, ou 300? Aí eles iam comprar 2 cartas de 150 mil de carro. O capital de giro é o carro. Porque eu falei, veja, vocês vão pagando a hora que contemplar, acabou. Então faz 2. Eu falei, não, vamos fazer uma. Por quê? Imagina que um é contemplado, o outro não. Pô, a cara de samambaia que você vai ficar. Então isso é você fazer um pouco a mais, entregar um pouco a mais, ele perceber, ele está preocupado comigo. Ele tem detalhes assim que são sutis e fazem toda a diferença. Ele sabe cuidar de gente. Não é olho grande. E aí eu fiz uma carta de 300 mil. Eu poderia ter feito tudo de 150, mas eu falei, eu acho que não fica legal. O Paulo contemplou, e o Antônio, puta, mais um mês, outro. Então, assim, é tudo ou nada. Até porque vai colocar a venda dos 2 carros dentro do negócio e virou giro, né? Então, são coisas assim no funil invertido que
você vai num local, se não te atrapalhar da continuidade, que é fazer mais, porque assim, quando você faz a venda, você não deve se satisfazer com a venda. É assim, o que dá para fazer mais? Mesmo essa pessoa que eu fiz a venda da padaria, deu um tempo, eu voltei num tema muito legal. Eu falei, lembra que você falou, e agora com o carro, que você gosta de viajar, mas não dá para viajar? Para onde você gosta de viajar? Ah, eu vou para o interior, às vezes vou para a praia. Tá aí no interior, você vai para onde? Ah, vou para os parentes. E na praia? Às vezes eu alugo. Aluga. Por que não compra um apartamentozinho na praia? Às vezes um pequenininho, uma kit, tal, tal. E vendi um consórcio de imóvel. De 150 mil, entendeu? Dá para fazer alguma coisa? E dá. Então, o importante é dar o passo, é o agir, né? E essa coisa de você sempre conseguir fazer um pouco mais, ainda no fundo é o contrário. Por quê? Eu tenho que potencializar o que eu tenho na mão. Essa foi assim, ó. Eu marquei com o cliente, falei, agora vou usar Pedro, tá? Falei, Pedro, seguinte, é chegada a hora, vou bater um papo contigo, vai ser super legal. O que eu estou levando para você são informações preciosíssimas. Porque vocês são pessoas inteligentes, tomam decisões de manhã, à tarde e à noite. O que você precisa? Informação que você possa confiar. É o meu negócio. Fica tranquilo, eu estou chegando. Me diz o seguinte, por volta das 10 horas eu estou aí. Beleza? Está confirmado? Beleza. Só vou te pedir um favor. Na tua empresa, tem alguém que você pudesse colocar junto na sala? Pessoas que você confia, que você se dá bem, que respiram os mesmos desejos que você, esse ímpeto de ser empreendedor, de querer, né, fazer mais coisas, realizar, inquieto, inconformado. Ah, legal. Não, vou pôr aqui o Juca e o Zé. Eles são gerentes aqui também. Eu acho que é legal. Falei, por que é legal? Porque as dúvidas dele vão servir para você. E a gente faz um ping-pong, uma roda de fogo. Aí vocês perguntam, vai ser super legal. Beleza. E eu fui. Nesse dia eu fui até com a minha assistente comercial, que eu faço muitas visitas. Se você não contar como especialista nessa hora aí, você cai do cavalo, hein? Olha, eu muitas vezes levo a Jaque, que é a minha assistente comercial, porque ela leva o computador, eu não gosto de mexer em nada eletrônico quando eu estou conversando com o cliente. Então, eu não gosto de ficar conversando e preenchendo alguma coisa. Eu gosto de conversar com o cliente e não tirar o olhar dele, porque eu quero ver que aquela sobrancelha, a testa, cada movimento dele eu faço a leitura. E eu chego a dizer assim, ó, aqui talvez não tenha ficado claro. Você quer comentar o que você entendeu? Porque a gente faz as colocações e a comunicação passa por aí. Você faz Comunicar não é como eu passei, é como você entendeu. Você faz então, a leitura facial de fato mesmo, a técnica, ou só entende um pouco as emoções ali? Você se aprofundou no estudo das emoções? Então, é o PNL, mas assim, é algo que você faz por intuição, mas tem literatura para tudo. Porque não adianta você, dentro do conceito que a gente falou de sabedoria, você ter conhecimento e não fazer, não processar. Quando você processa, você acaba avançando em sabedoria, sem ter lido, às vezes, a matéria, e quando você lê, você se percebe ali. Sim. Não, às vezes eu falo, pô, mano, o teu mindset é legal, seu PNL é legal, eu falo, pô, é isso, mas ele falou, realmente, eu tenho algum desenvolvimento nessa linha. E nesse cliente que eu cheguei, então cheguei lá e fui falar com os três, o meu cliente e as duas pessoas que colocou na sala. Eu vou te dar o resumo da história. Era para comprar um caminhão para agregar, colocar numa empresa que eles tinham conhecimento. Eu vendi esse caminhão para ele e cada um dos dois também tinha aquela ideia de possivelmente comprar um caminhão para agregar. Cada um dos dois comprou também uma carta de 300 mil de caminhão para agregar, de pesados. Só que os outros dois compraram mais 2 cartas, cada uma de 200 de imóvel. Olha o arregaço. 5 cotas no lugar que seria uma. Então, isso é outra coisa que a gente, quando você fica muito com receio, vai na visita, ou fica com medo, ou medo de ligar, você tem que pegar o telefone e ligar, você tem que se expor, você tem que chegar, você tem que falar. Por quê? As pessoas ficam na defensiva. Se você, como a pessoa que tem que ter ação, ficar na defensiva também, nada vai acontecer. Mas eu vi também que você tem script, né? Você tem repertório. E muita gente não tem. Cara, esse script que você fez para fazer com que ele levasse 2 pessoas para lá, repete ele para nós? Consegue? Não, olha... Não precisa ser exatamente... Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas basicamente foi o seguinte, é dizer o quanto eu estava animado e empolgado por levar informações que são diferenciadas para que eles tomem as decisões
E eu acredito que você possa ter no seu ambiente de trabalho pessoas que você gosta, que compactuem mais ou menos com as suas ideias, estejam num momento parecido. E eu gostaria que eles entrassem na sala para gerar dúvidas, porque as dúvidas deles vão te ajudar, porque às vezes a tua dúvida é uma quantidade de mais gente na sala, ajuda muito. Então a reunião vai ficar muito melhor. Se você puder fazer isso, eu gosto, porque eu estou levando informações preciosas. E o meu produto é informação. Se eu alcançar mais pessoas, né, você me dá a oportunidade de conhecer pessoas. Então, quantas vezes eu estou no lugar e falo, você poderia me apresentar mais gente aqui? O cara da contabilidade, onde é que é a contabilidade? É no quarto andar? Me leva lá, me apresenta alguém, conversa comigo, ou eu gosto, vamos! E aí vai. E o pessoal começa, tanto é que a gente terminou, foi almoçar junto, todo mundo, sabe? E assim, viramos amigos, né? Um relacionamento que falou, você é gente boa. Eu falei, não, sou gente boa. A gente só conecta com gente boa. Por que você acha que eu conectei? Isso é reflexo do quê? Eu sou uma coxa de retalhos. Eu sou fruto de todo mundo que passou pela minha vida. Né? A Paulinha, né, da Demicon também, né, e toda a turma assim que a gente conhece, a gente vai conhecendo pessoas e vai entranhando assim na nossa coxa de retalhos. Então, por isso que para mim é importante conhecer gente. E quando você falou de repertório, é fruto de tudo que eu já fiz. Quando você não faz, você não cria repertório. Teve uma muito interessante que eu também fechei. Eu fui visitar, era muito longe a visita, mas muito longe. E aí é o seguinte, trabalha, chegava muito tarde na casa dela, falou, faz o seguinte, o horário que você acha melhor. Aí foi de sábado, e olha que de sábado eu jogo uma bolinha, difícil, mas vamos priorizar. E eu fui até lá. E quando cheguei lá, já faz muito tempo essa, naquela altura, eu estava preenchendo a proposta de imóvel. E aí, quando eu cheguei na metade do preenchimento, estava na cozinha, que é o lugar onde se toma as decisões, estava a Maria, a mãe e a Zéza, a irmã. Aí, na metade, eu falei, é agora. Eu falei, Zéza, por que você também não fecha uma carta igual a sua irmã? Ah, não, é para mim ficar difícil, eu falei, Zéza, você está subestimando a força da sua mãe. A senhora não ajudaria para que a Zéza também fizesse uma carta assim como a Maria está fazendo, nem que fosse num valor menor? Ô, filha, faz também, porque é bom para você. Eu falei, só um pouquinho, deixa eu só acabar essa. E aí fiz a segunda. Então, isso são coisas assim, sempre dá para fazer um pouco a mais. E você tem que ter a noção do quanto você pode interferir, porque ali eu interferi positivamente, nenhuma das duas cancelou, sabe? E conseguiu, e vingou, e foi. Então, se você puder fazer mais dentro daquilo que estava proposto, faça. Seja comedido, né? Não coloque ninguém em uma situação que eventualmente não consiga fluir ou tenha que cancelar. Eu, graças a Deus, tenho aí uma carteira muito consolidada nesse sentido, né? Uma retenção de não ter cancelamento, que é aquela venda bem feita, aquela venda profissional, mas passa pelo que você falou. Repertório. Então, repertório é uma coisa importante, mas como é que vai surgir? Assistindo, você assiste as mentorias, porque ali você está comprando o quê? A vida do sujeito. Do Joelson, do Wesley, todo mundo que vende, o Alan Caçula, todos os que vendem mentoria, a Maíra, eles estão vendendo o quê? A vida deles. Porque eles estão falando o que eles viveram, o que eles estudaram, o que eles desfrutaram, conclusões que tiraram, o que funciona e o que não funciona. Mas quer dizer, você também vai ter oportunidades de estar assistindo algumas reuniões dessas lives e às vezes você vê uma solução jogada por algum profissional dessa magnitude e ainda assim você fala, talvez eu fizesse diferente, talvez eu fosse por ali, porque você começa a ter também a tua condição, né, de repertório. Sim. Então, o funil, ao contrário, basicamente é o seguinte, é de 1, você fazer 3. Por isso que o meu funil, ele faz assim, ele abre, e ele não é aberto e vai fechando. Por isso, o próprio Alberto Júnior, que também é lá do Rio Grande do Sul e trabalha muito com o Vida, a gente, escutei esse termo também já da boca dele, eu falei, pô, a gente é alinhado na mesma. Então, isso também te coloca numa condição assim, não de deixar tenso, de dizer assim, vou falar com menos gente, se eu não fechar, não é isso. É não banalizar o contato que você vai ter. Aquilo é muito precioso, o contato que você vai ter.
Então, use de todo zelo, assim como quem é do digital. Imagino que antes de fazer os contatos, procura dar uma olhadinha nas redes sociais, como é que é o estilo da pessoa, perceber algumas coisas ali que possam interferir positivamente naquele relacionamento e aproximar, né? Criar o rapport, né? Como o menino do consórcio comenta, o rapport. Então, é importante que você entenda como muito precioso alguém te dar a oportunidade de conversar, seja pessoalmente, seja digitalmente, seja de qualquer forma. E você tem que aproveitar todo momento que você esteja perto de alguém para se vender. Mas não tenta passar o que você não é, mas procure ser aquilo que agrade, que te faça uma pessoa querida, que te faça uma pessoa respeitada, porque isso vai fazer a diferença no tempo, não é de uma aula para outra. É como quem faz conteúdo, né, dentro de qualquer rede. Não é de uma hora para outra. Mas quando alguém olhar, aquela história vai ser respeitada, porque ela foi construída. Então, é a gente encarar uma página de cada vez, mas cada página, ao terminar o dia, quando começa, é agradecer, conectar o campo da espiritualidade. Vem um pouco acima até do aspecto da religião que você tenha, mas tem a espiritualidade muito forte, porque quando você começa o dia agradecendo, o seu semblante melhora. Porque quando você agradece, tem que ter motivo. Agradeça pela vida, já começou num pique, num astral legal. E depois tem um aspecto dentro do que seja a Terra, que é a convivência, que é a ambiência. Você precisa se preocupar. Os lugares que você frequenta, as pessoas que você conversa e do que você fala. Se você tiver ambiência que só está reclamando, que só está puxando para baixo, que não vem nenhuma coisa que some para você em cima dos seus valores, daquilo que você tem de compromisso de melhoria, você tem que dar uma revisada. Até mesmo o valor das cartas ou das soluções que você gera vai muito da ambiência. Então, às vezes a pessoa quer vender consórcio ou quer vender o produto, fica sócio de um clube, que seja mais na linha do que você está querendo alcançar. Começa a praticar um esporte lá dentro, começa a ir na academia, começa a ambiência. Então, tudo vai passar pelo relacionamento e você sendo observado o tempo todo. Essa é a leitura que tem que se fazer. Porque tem gente que quer se fazer assim, muito agradável, no momento que acendeu a luz, né? Agora está valendo? Não, está valendo o tempo todo, né? Sim, e uma coisa que... Cara, tudo isso que você falou, acho que cai como uma luva para o corretor de seguros. Porque, legal, você consegue fazer isso com quem não é seu cliente. Mas todo corretor de seguro que eu conheço, ele tem uma carteira gigante de clientes que já tem a confiança dele. O cliente já confia nele, ele já conhece um pouco da história, ou pelo menos o que a pessoa tem de bem, ou o que ela quer ter. Então, você já tem metade do caminho andado com o endereço, o telefone, tem tudo o que você precisa. Cara, se ele fizer a sua estratégia, ele consegue pegar a carteira dele e fazer um faturamento absurdo com isso. O que acontece, Léo? Às vezes, na ânsia de fazer o excelente, a gente não faz nem o bom, nem o razoável. O que eu estou passando aqui é uma coisa simples que pode, dentro de um processo, criar uma recorrência e escalar. Porque, como a pessoa não consegue falar com todos os clientes, ele acaba não falando com nenhum, ou com poucos. Então, selecione alguns. Às vezes nem são clientes, é o que eu te disse. Seleciona a turma aqui e fala, eu vou trabalhar esse tema com estas pessoas. E se você conseguir ir desenhando o modelo, você vai poder escalar, vai poder treinar, vai poder colocar pessoas fazendo mais ou menos o DNA que você construiu, para você deu certo. E os teus clientes já estão acostumados com o teu estilo. Porque o que precisa também, e nós temos algum nível de dificuldade, é estar próximo do cliente. Sim. Que não é só mandar um cartão de aniversário, um Feliz Natal. Eu, às vezes, utilizo aqui a minha lista de transmissão com muita parcimônia, muito cuidado, né? Porque eu não quero importunar também. E também, quando faço os contatos, tem todo um cuidado. Mas nós precisamos estar presentes na vida. Interrompendo um pouco. Ontem, mandei um áudio para você, você parou na hora e fez um vídeo com as pessoas que estavam do seu lado. E aí, Léo, até amanhã. Esse aqui é o Valdir, esse aqui é o outro rapaz que eu esqueci o nome.
mas você conecta de verdade através da mensagem, cara. Isso é interessante demais. Ó, essa coisa da comunicação e treinar o olhar. Eu recebi um vídeo parecido com esse que eu fiz para você, e o sujeito, ele estava numa lancha e dava aquele balanço da água e ele filmando uma ilha. Aí eu poderia responder, ô, que legal, tudo bem e tal, não sei o que e tal. Aí eu falei, sei lá, estamos usando vários nomes, Pedro, sensacional essa imagem, a ilha, nossa, a natureza. Vou te dizer, eu trocaria tudo isso por ver a sua cara de alegria, cara. A sua satisfação de estar nesse lugar, a emoção, puta, esse vento batendo na cara. Meu, me conta mais. Você gosta de lancha? Gosto, cara. Vendemos uma embarcação ali, né? Já entendeu? Conectou, já era. Porque você poderia falar nossa, que lugar lindo, onde é que você está? Falando, não é esse o ponto. O ponto é que ele está feliz, cara. Ele está mandando as imagens, ele está, né? Então, às vezes, você tem que entender o que faz a pessoa feliz. É para isso que você está nessa interseção aqui, e é para isso que a gente tem um certo compromisso da gente sair melhor do que a gente chegou nessa brincadeira que é curta, né? Para que a gente possa interferir na felicidade das pessoas. E como é isso? É procurando entender as pessoas, perceber o que possa fazer ela feliz, sabe? Às vezes é colocar a pessoa já curtindo uma felicidade de algo que ainda não chegou. E aí você explica, vamos curtir a aquisição dessa casa. Você vai ver que vai ser uma felicidade tão grande cada parcela que você paga, você vai curtir estar entrando nela. Porque não é só a casa. A hora que você estiver dentro da casa, fazendo aquele churrasco, aí está seu pai, sua mãe, alguém te chama, teu pai chama, você olha para trás e ele fala, filho, sensacional esse apartamento que você comprou, hein? Poxa, parabéns, você chegou lá e tal, tua família toda escutando e tal. Não é da casa que eu estou falando, né? É dessa emoção que você tem, sabe? De se sentir reconhecido pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Aí o cara, pô, o Armando deu maior força, ele faz parte dessa história aqui. Aí te apresenta uma família, você vira recomendado e tal, porque você antecipou aquilo. Ele curtiu aquilo, e quando realizou, Ele lembrou de você. faz todo sentido. Então, assim, muitas vezes quando você consegue aquilo que você queria, depois de algum tempo aquilo já, às vezes, perde a graça, mas até o trecho da conquista é maravilhoso, né? É maravilhoso. Pô, show de bola. Amandio, antes da gente partir aqui para o resumão de tudo isso, cara, eu vou falar aqui um pouco dos patrocínios, tá? Mas não perdendo a linha de nada que a gente falou aqui, porque olha só, a gente está falando de você ter repertório, de você ter uma certa audiência que vai te acompanhar, para você falar com as pessoas e dali você fazer um funil invertido e conectar com mais gente, mais pessoas através dela. Mas, pô, Léo, eu tenho uma equipe, a minha equipe não tem tanta demanda assim, eles precisam falar com mais pessoas. O que essa pessoa pode fazer? O que esse gestor, esse líder de equipe pode fazer? Captar leads através da rede social. E aí dá para segmentar. Poxa, Léo, eu quero leads aqui da minha região, porque daqui da minha região eu consigo visitar essa pessoa, meus corretores conseguem visitar, e lá eles vão fazer o funil aqui também. Então, você consegue captar leads na sua região dentro da especificidade que você quer atingir, dentro do nicho que você quer atingir. Então, por exemplo, Léo, eu quero vender, eu quero anunciar seguros de carros de alto padrão aqui na minha cidade. Então, vamos fazer anúncios de seguros de alto padrão. Fizemos esses anúncios de seguro de alto padrão, chegando lá, você vai vender o seguro e o consórcio. Ou vamos fazer anúncios de consórcio, chegando lá, você vai vender o consórcio e o seguro. Então, existe a possibilidade de você aumentar a sua demanda sem demorar tanto. Você consegue acelerar o seu crescimento através de tráfego pago. E para fazer essa captação de leads através de tráfego pago, você tem que falar com quem entende de tráfego pago. E aqui na Escala, a gente faz exatamente isso. Entende a sua demanda, entende exatamente quem é o seu público, faz anúncios dentro da sua própria rede social para captar as pessoas que você precisa. E assim, eles caem em 3 segundos pelo CRM de consórcio. Em 3 segundos, depois que a pessoa se cadastrou, o seu vendedor já está ligando para essa pessoa. Tá? Se você, o vendedor é bem comprometido, cara, ele vai receber o lead e vai ligar na hora. Pode acontecer dele ligar e a pessoa nem fechou o formulário ainda. Olha só, a pessoa viu o anúncio, colocou o nome, e-mail e telefone, ele respondeu, você já conhece consórcio? Ele respondeu lá, já tive consórcio. Qual o valor do crédito que você quer? Ah, eu quero crédito de 400 mil, porque tem lá para ele selecionar os valores. Como é que seu vendedor vai ligar?
Oi, fulano, tudo bem? Eu vi aqui que você acabou de se cadastrar, querendo saber sobre mais um pouco aqui da compra do seu consórcio automotivo, e eu vi que você já teve consórcio, inclusive, você está buscando um carro de tal valor. Eu não estou te ligando para vender nada, eu quero mais te ajudar a entender a sua necessidade um pouco mais aprofundada aqui, para te ajudar. Ou seja, cara, você tem um lead, que você já tem um mínimo de informação, a pessoa já tem interesse, ela pediu para falar com você, e você tem volume disso. Você pode fazer isso através da escala, fazendo captação de lead, e caindo dentro do CRM de consórcio, que são nossos 2 patrocinadores aqui. Se faz sentido para você, na descrição desse vídeo tem um link aí para você falar comigo ou com alguém da minha equipe, beleza? E aproveitando que o Amand está aqui, inclusive, o Amand aí é um dos caras aí da UCS. Se você é da UCS, já tem aqui um cupom de desconto para você lá no Conaproc, que é o Congresso Nacional de Profissionais de Consórcios. Se você não conhece o Conaproc ainda, procura o Amandio, porque o Amandio é o cara, velho. O Amandio é o cara para você da UCS. Beleza, Amandio? Amandio. Não, perfeito. É o que você está falando, assim, de gerar os leads. O que acontece? Tem que gerar demanda. Tem que gerar. Se você não está conseguindo gerar demanda de uma forma, vá de outra, mas vá testar. E, na pior das hipóteses, você vai levar uma grande vantagem. Você vai exercitar, sim, vai calibrar. Se você não fizer, porque boa parte do que a gente aprende é fazendo. Porque você não aprende ouvindo, você não aprende, você aprende quando você coloca em prática. Então, você recebeu um material que você proporciona, que você acabou de falar, é muito bacana. Porque você começa a fazer os contatos e você vai calibrando ali, até com alguma orientação que tenha de tua parte, mas também o próprio script, vai calibrando, e você vai ficando com o repertório. sim. Porque você vai acontecendo ali algumas contestações, alguns problemas, algumas situações, e aí todo dia você vai ficando melhor. E a performance dentro dos leads, você vai perceber que vai cada vez ficando um pouquinho melhor. Porque não existe mágica, né? Não existe. Quando a gente fala, agora coloquei uma pessoa para acompanhar no Instagram, agora tem uma pessoa formatando o lead, agora tem... Mas tem muito trabalho, isso é um apoio. Sim, isso é uma tráfego não faz orientação. milagre, né? Tráfego não Isso faz é um milagre. caminho, né? O que eu falo aqui para todo mundo, quando a gente está fazendo as reuniões de demonstração, negociação, o tráfego não faz milagre, ele potencializa aquilo que você tem. Se a sua negociação é boa, a sua taxa de conversão é boa, você vai vender muito com tráfego porque vai aumentar o volume. Agora, se você tem aquele negócio mais ou menos, cara, vai potencializar aquilo que você tem, mais ou menos. Ou nada até. Então, o que você busca com lead não é lead, é venda. Então, Sim. eu faço a minha parte que é a captação, você tem que fazer a sua, que é seguir um processo de venda. Sim. E se usar o funil invertido ainda, que isso aí eu não recomendo só para quem é corretor de seguros, recomendo agora para todo mundo. Cara, isso aí vai ter muito resultado, cara, muito resultado. E vou te dizer, mesmo assim, né? O lead, eu acho que a grande vantagem é te colocar numa condição de recorrência. Você vai aprender a fazer fazendo. Eu acho que isso aí é forte. E você leva um plus, que são negócios fechados. Sim. Senão não vão acontecer negócios. Mas aquilo que você vai aprendendo ali é fundamental, cada vez você vai ter melhor performance. E o fato do funil ao contrário aí, porque quando você tem uma coisa muito bem feita, começa a ser recomendado. Então, às vezes, vai devagarinho, não tem problema, dá um passo de cada vez, só não deixe de fazer, né? E essa parte que eu acho que é muito místico, esse negócio do digital. E o digital, eu acho que são redes sociais, é da forma que você é visto na lanchonete, no clube do bairro, no bar da esquina. É exatamente isso, só vai escalar. O que você fala, tinha pessoas 15 ouvindo, agora vão ter 1.500. Agora vão ter X, né? Você vai aumentar, você vai exponencializar, mas continua sendo comunicar. Sim. Continua a passar uma ideia, continua sendo do jeito que você tem medo que vão pensar de você na internet, você também tem que ter medo que estão pensando de você no clube, que estão pensando de você em cada esquina que você para, sabe? Então, cuida de como você é visto, como você se veste, como você se comporta, se você tem... Como é que você se comunica, porque, assim, a empatia, que o pessoal fala muito, né? Eu digo, esquece esse negócio de empatia com o cliente. Você tem que ter empatia com o ser humano. O que é empatia com o ser humano? Você passar, às vezes, num lugar, para o semáforo, você fala, pô, aquele cara ali, pô, será que eu tenho um cobertorzinho aqui no porta-mala? Você encosta o carro e vai lá dar uma olhada. Fala, ei, irmão, como é que tá? Pô, legal. Tem aqui como eu fiz uma vez,
Normalmente eu fico mais tranquilo assim quando o cara está trabalhando, né? Estava pegando umas latinhas, né? Era tipo, vinha de algum lugar assim, já era mais tarde. Eu sempre ando com os cobertorzinhos, umas roupinhas, uns negocinhos no carro, né? Aí eu fui, encostei o carro, falei, ô irmãozinho, e aí, beleza? Dureza, aí trabalhando lá, e ele com um sorriso legal, falei, ó, te atrapalha se eu te der um cobertor? Eu falei, legal, pô, beleza, obrigado. Aí eu dei um cobertor para ele. Aí ele falou assim, só que eu sou casado, esse é de solteiro, né? Pô, então deixa eu pegar mais um. Aí peguei mais um, eu falei, não, mas... Aí ele falou, mas peraí, é que eu tenho um filho também. Ele falou, pega mais um, né? Eu tava dando risada. Aí ele falou assim, pô, você parece o Justus, hein? Eu falei, pô, você vem aí todo dia, deu. Então, Léo, o que eu quero te dizer é o seguinte, não custa nada você arrancar o sorriso de alguém, cara. É de graça. E essa energia não é a hora que você está na frente do cliente querendo passar uma coisa agradável. É com o ser humano. Se você puder interferir na alegria de alguém, não perca tempo, faça. Porque essa tua espontaneidade, essa tua forma contagiante de se colocar diante das pessoas, ela fica de uma verdade, assim, ó, incontestável. Sabe, eu estou falando e fico arrepiado, cara. Porque eu tenho muito cliente que fala para mim, fala assim, Amanda, parece que eu te conheço há muito tempo, né? Ó, quero ir te conhecer. Eu tenho pessoas assim, amigos mesmo de profissão, falar, Amanda, eu quero ir te dar um abraço, que eu quero te conhecer pessoalmente. Só um detalhe, ele mora em Belo Horizonte. Você está em São Paulo. Estou em São Paulo. E ele veio aqui para dar um abraço, e é um dos amigos que eu tenho assim, na mão. Os meus amigos assim de alma mesmo. E a gente se conheceu por essa conexão, que ele tem algumas preocupações, assim, muito no sentido também de cuidar de gente. Até tem um vídeo que eu tenho no meu Instagram, que eu estou com a minha mãe, né? Falou, mãe, então quer dizer que eu nasci para servir? Filho, nasceste para servir, a minha portuguesinha falando. E é mais ou menos por aí. Se você não for para servir, também, né? Não serve para muita coisa. Então, a gente nasce para servir, não tem que servir, senão não serve, desculpa, para viver, né? E quando você aprende a servir, tudo começa a se transformar na sua vida, porque quem pensa em vender, eu falo assim, primeiro aprende a servir. Eu digo assim, ó, quando tiver aquela festa da comunidade, vai para a churrasqueira, corta, põe na bandeja, vai, você fala assim, você gosta com menos gordura, mais passada ou não? Eu quero você feliz. Aí você vai, quando tem na comunidade, na igreja, você vai servir pizza e pergunta de qual gosta. Você tem que deixar a pessoa feliz, isso é compromisso. Quando você começa a aprender isso, você fala assim, e a tua filhinha, o que ela quer? Ela quer agora? Não, soda. Soda, eu não sei se tem. Igual, pega lá e tal. Se vê mobilizando, aí o que acontece quando você sai da mesa, a pessoa olha para você indo embora e fala assim, gente boa, entra um crédito para você. Sim. Faz assim, no universo. Plim! Entrou um crédito. E aí os caras perguntam, de onde vem tanto entusiasmo? De tanto plim, velho. Eu dou plim, recebo plim. O plim é quando o cara está assim, ó, esse cara vale a pena. Eu gosto dele. Quando dizem gosto de você, metade do negócio está feito. Metade. Porque o resto é commodity, é semente. A semente pode ser seguro de vida, pode ser consórcio. Onde você vai plantar é que vai fazer a diferença. Por isso que antes é aquilo que a gente revisou e falou mais de uma vez aqui. Calibre alvo, cuide da terra, que são as pessoas com as quais você se relaciona, isso é ambiência. E o resto é reflexo. Ajude as pessoas a refletirem sobre a vida, porque as pessoas não pensam em coisas que estão muito na frente. O nosso compromisso trabalhando com o consórcio é simplesmente esta parte. Colocar o cara lá na frente, olha, você tem 50, você tem agora 65 anos. Você não juntou nada. A sua aposentadoria é baixa. Você poderia ter 2 casinhas alugadas. Eu vou te dar uma notícia boa. Eu vou te trazer de volta para os 50. Pronto, você voltou até 50 anos. Ficou legal? Como é que você se sentiu com 65 anos sem ter nada na sua vida? Foi difícil? Quem depende de você? Como é que você acha que é olhar para a cara deles? Você sabe quanto custa o seguro-saúde? Quanto você vai gastar de seguro-saúde aos 65? Você, esposa, imagina você, esposa, quanto é isso? Como é que está essa conta? Irmão, vamos mexer com isso hoje. Vamos começar a trabalhar uma carteira de imóveis para você. Nem que a gente comece um pouco menor, mas quando você põe na mente, se dá para pensar, dá para fazer. Vamos começar? E vai. Então, é essa experiência de colocar a pessoa para ter o sentimento em vários pontos da vida, da jornada da vida.
porque os problemas eles estão deslocados aí, como quem tem um filho pequenininho que vai formar, tudo que a gente conversou, e a conversa foi, ó, muito boa, Léo. Adorei estar com você e com a sua audiência, viu? Valeu. Se você puder resumir aqui, principalmente para os corretores de seguros, tá? Tudo que a gente falou aqui, a importância, um resumo rápido aqui, por que é importante que eles, além de aplicar, agir, você falou bastante de colocar em prática aqui, além de aplicar, cara, mandar isso aqui para o pessoal que ele conhece, para que outras pessoas também apliquem, para fazer o Blim. O que você resume aí? O principal é o seguinte, as empresas e as pessoas. Mas falando das empresas, o corretor de seguros, a grande maioria, é uma corretora pequena. Muitas vezes, aquele que trabalhou numa seguradora, depois montou a corretora, ele, a esposa e mais uma pessoa que colabora, ou alguém também da família. Então, estas pessoas talvez não tenham sido treinadas para serem empreendedores. Em algum momento, passou a ser corretor de seguros. E esta visão, estas vezes falta de visão de negócio, é que compromete um pouco. Mas quando você consegue perceber que você precisa ser especialista em alguma coisa, é a primeira coisa. Então, embora você seja um corretor de seguros generalista, mas escolha uma coisa, um produto para ser especialista. Eu aqui trabalho muito bem com algumas carteiras, mas eu tenho especialistas para vender, por exemplo, o riscos de engenharia. O amigo me liga porque confia muito em mim. Amanda, eu vou construir um prédio. Eu não vou lá fazer o seguro, porque eu não posso contar com a parte técnica da seguradora. Não é do tamanho que eu preciso entregar. Então, eu busco um especialista. E assim, também alguém me busca, às vezes, para vender alguma conta na corretora do outro. Então, primeiro, torne-se especialista, seja reconhecido por algum produto, faça parcerias com profissionais de alto gabarito, para que você não vá fazer aquilo que você não está acostumado, porque você só vai perceber na hora do sinistro se você não regular adequadamente, fruto de uma contratação que não foi tão calibrada, não foi tão adequada. Então, é isso. E quando você pensa em empresa, você tem que pensar em produtos que possam sustentar teu negócio. Então, não existe produto que dê maior rentabilidade que o consórcio. Alguns produtos dão comissão, o consórcio dá aporte, porque é um dinheiro que coloca na mesa bem expressivo. Eu tenho muitos corretores de seguros, e no Conaproc nós estaremos, e um deles é de Petrolina, eu não vou citar o nome, mas eu vou te apresentar para todos lá. Mas, quer dizer, ele falou, Amanda, eu comecei a ouvir tanto você falar de consórcio, enveredou por essa. Então, ele e tem muitos outros que sentiram a parte financeira da corretora crescer. Então, alguns produtos são de forma recorrente, enquanto o cliente pague, que são os de benefício, o Vida, por exemplo. Sim. Enquanto o cliente pagar, você recebe ali o que está combinado nessa relação comercial. E é um fluxo e é muito importante. Depois tem o automóvel que renova a cada ano. Né? Os patrimoniais normalmente renovam a cada ano. Então, você mais ou menos tem ali a sua empresa equilibrada. Quando você consegue um aporte do produto consórcio, é totalmente diferenciado. E o consórcio é um produto... porque o consórcio é um produto assim, que ele transforma a vida de quem compra e de quem vende. Então, é mágico o consórcio, né? Então, eu diria que uma corretora de seguros não poderia ficar sem um consórcio. E se tiver dificuldade, eu posso dizer a você, durante este ano, temos o projeto que o trem já saiu da estação. Temos um projeto, eu e o meu parceiro desta empreita, nós estamos fazendo um modelo de negócio com equipe de vendas que a gente trabalhe dentro da corretora da pessoa. Então, se a pessoa quiser bater um papo e quiser avançar no sentido de entender, compreender, treinar sobre o que é vender consórcio numa corretora de seguros, nós temos como orientar, ajudar, colaborar. Ainda assim, se entender, Amandio, não consigo, porque eu não comprei muito bem a ideia, mas percebo que os meus clientes compraram, eu tenho negócios que estão acontecendo e não são comigo. A gente poderá, dentro desse projeto, trabalhar a carteira desses corretores de seguros. Porque eu acho que a gente não pode deixar dinheiro na mesa, e isso vai interferir muito na vida aí da empresa, né? Então, esse é um dos pontos, e para mim,
é a parte de você interferir na vida das pessoas. Essa parte pessoal, para mim, eu tenho vídeos que eu faço, se você entrar no meu Instagram, tem uma que contemplou, que é aquela... Você vai morar nesse lugar, em 1 ano e meio, né? Que ela queria botar... Aí, quando deu 3, 4 meses, ela contemplou no sorteio. Então, do meu Instagram, que é amandio.nsm.corretora, ela está com os braços para cima e tem uma legenda, uma musiquinha que a tradução é perfeita. Eu não sei, mas eu acho que eu estava mais feliz que ela, cara. Tão contagiado que eu estava com aquela alegria, porque foi o que nós desenhamos e aconteceu antes. Mas tão bem que a gente pensou naquilo e eu curti aquela emoção, ela vai entrar na casa que ela queria e desejava e está realizado e pronto. Então, isso, para mim, é muito forte. E outro, o dinheiro gosta de gente feliz, né, Léo? É. Então, e por isso que a gente nunca reclama de problema, porque também o dinheiro só muda de mão quando a gente gera a solução. E quanto maior a solução, mais adequada, melhor você será remunerado. E é um assunto muito sério você resolver a residência de uma família, né? Assim como uma carteira de imóveis e por aí afora, né? Léo, pensa num cara empolgado, hein? Não, e assim que é legal, cara, assim que é legal. Cara, é um prazer receber você aqui. É um prazer ver que você é assim o tempo todo. E, cara, eu acredito fortemente que o fato de você ter o sucesso que tem, ser a referência que não é só por conta de técnica, não é só por conta de você saber muito bem sobre o produto, mas também por conta de você se sentir feliz pela felicidade do seu cliente. E não só do seu cliente, de todo mundo. Tá? Então, isso eu acho muito importante, cara. Meus parabéns de novo. Obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Obrigado por ter compartilhado tudo isso. Cara, eu acredito que muitas dessas estratégias que você passou aqui não vão servir apenas para os corretores de seguro, embora para eles caia como uma luva, não vai ser só para eles. Muitas pessoas que acompanham o canal aqui que não tem nada a ver com seguro vão aplicar suas técnicas, vão ter resultado também. Eu quero que comente aqui. Aplicou a técnica do Amandio, teve resultado? Comenta aqui também. Tá? Então, Amandio, muito obrigado mesmo. Tá? E você que está aí assistindo, cara, já deixa o joinha, clica em se inscrever, comenta aqui o que você achou, se você quer que o Amandio volte outras vezes também. E se você quer ouvir mais sobre o Amandio, vai lá no Instagram dele, amandio.ncm.seguros. Amandio.ncm.corretora. Sabe o que acontece, Léo? Eu curto muito pessoas jovens como você. Eu me relaciono muito com pessoas jovens, de toda idade, e eu levo uma vantagem sobre você. Eu tenho todas as idades. Então, eu conversando com você, eu consigo mais ou menos, a gente vai trocando nessa vibe e tal. E é muito legal a gente ter todas essas idades. E eu sempre fiz como você. Eu sempre ouvi muito quem já tem um trecho de experiência. Nunca desprezei. Nenhuma enciclopédia que passou perto de mim. Nunca. Nunca desmereci ninguém que estava vendendo jornal com o cabelinho, aquele bonezinho, porque ele foi executivo numa grande empresa, depois aposentou, não queria ficar quieto. Bate papo com as pessoas. Conversa com os seus parentes, conversa com as pessoas que você conhece, conversa com o Zé da padaria. Você não tem noção do que você pode aprender com essas pessoas todas. E tem uma que eu aprendi com um amigo que tem um sítio para Santa Isabel, quando ele fez um negócio muito bonito diante de um parente que eu levei para apresentar o local, e até meu parente falou, Amandio, não é normal o nível de relacionamento que você tem. Não é normal. E eu fui no dia seguinte agradecer a este amigo, que é um querido, que é meu mentor, assim, no sentido de conexão espiritual até, né? E ele falou para mim, Amandio, eu vou te ensinar uma. Naquele dia que o seu parente, seu tio, veio até aqui, eu expliquei quem era, o nome. E quando eu entrei no lugar, ele falou, amigão, eu pensei que era comigo. Ele falou o nome do meu tio. Meu tio saiu encantado. Ele me ensinou o seguinte, Amandio, naquele dia eu era um embaixador do Brasil. Não era o presidente que receberia o seu tio. E ele levou para Portugal o sentimento que ele teve do Brasil e do brasileiro. Então, eu sempre me coloco diante das pessoas como um embaixador da minha rua, do meu bairro, da minha profissão corretor de seguros, da minha profissão vendedor de consórcio. E quando alguém sair da minha presença, tem que estar melhor e ele tem que ficar com o sentimento. Quando aparecer algum corretor de seguros, ele vai falar, é gente boa. Corretor de seguros, vendedor de consórcio, é gente boa. Então, isso que acontece quando a gente conecta com pessoas como você, como todos que a gente falou aqui hoje e alguns que a gente não citou. A gente se conhecer é elevar, é subir o sarrafo profissional, de relacionamento, de respeito ao nosso cliente, que é ele que coloca o dinheiro na nossa mesa e faz com que a gente
desfrute de todas as oportunidades que a gente gostaria e merece. Fechou? Fica com Deus. Beijo no coração. Prazer em te conhecer e me colocar nessa possibilidade de falar com a sua audiência. Show. Volte sempre. E você que está aqui assistindo até o final, aqui em cima vai ter um vídeo sobre a Porto Seguro também, que a Rafa entregou o script completo dela, o script de vendas completo dela, para vender produtos da Porto Seguro. Então, clica aqui, ó. Beleza? Anândio, obrigado. Fica com Deus aí. Até a próxima. Grato.